Romanos capítulo 7, versículo 7. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não tivesse dito, não cobice. O que nós vemos aqui me lembrou de uma história de um livro clássico que eu tive a oportunidade de ler pouco tempo atrás. O Alienista, de Machado de Assis. Você já ouviu falar, muito provavelmente, já deve até ter lido, pelo menos alguns devem ter lido. Esse livro conta a história de um médico muito famoso, o Dr. Simão Bacamarte. Ele era conhecido como um homem sério, respeitado e de ter uma fama de sábio. Foi então que Bacamarte decidiu abrir a chamada Casa Verde, uma localização, uma estrutura que serviria de hospício ali para receber todos aqueles que tivessem qualquer tipo de desvio mental. No início, todos apoiaram a ideia, ninguém estranhou, porque Bacamarte recebia ali apenas os que realmente se mostravam como insanos. Pessoas que saíam gritando no meio da rua, falavam sozinhas, ou tinham algum outro tipo de desvio evidente. Mas com o passar do tempo, os critérios do Dr. Bacamarte começaram a se alargar. Uma senhora que demonstrava um ciúme exagerado pelo seu marido foi recolhida. Será que algumas aqui seriam? Um homem que gastava mais do que podia com roupas elegantes também foi levado para ser internado. Outro homem que sonhava alto demais em negócios impossíveis foi recolhido também. Uma jovem que falava em excesso e ria sem parar também se encontrou atrás das grades. Cada mania, cada traço, cada exagero passou a ser diagnosticado como uma loucura. E pouco a pouco, as celas da Casa Verde começaram a se encher, ao ponto de que praticamente toda a cidade se encontrava internada ali, enquanto os muros as separavam do médico tão são, tão racional. O único homem que parecia estar no pleno domínio da sua razão. Mas foi então que o médico começou a suspeitar de si mesmo, para a alegria daquela cidade. Ele começou a avaliar se por acaso existiria um outro tipo de loucura, um outro tipo de caso a ser estudado, a da mente completamente, absolutamente equilibrada. E como ele era o único representante de uma perfeição tão grande, ele decidiu se definir como louco e se internar. Bacamarte era um homem que, na verdade, estava louco, enquanto internava outros que tinham domínio da sua razão. Com isso, Machado de Assis usa aqui da sua genialidade, para mostrar que muitas vezes aquele que classifica os outros como loucos, ele mesmo não está em domínio de si. E isso nos mostra um caso muito mais sério, e muito mais... Sim, tem mais a ver com o nosso texto. Quando nós olhamos para o homem natural, o homem sem Deus, ele também, assim como Bacamarte, é um homem que se acha são, mas é louco. O homem natural é um homem que se acha bom, mas é mau. Porém, não é o que ele pensa sobre si. Ele acha que está no domínio da razão. Então, para ele, são as outras pessoas que são loucas, são as outras pessoas que são más. E qualquer um que o critica, na verdade, é condenado por ele como o verdadeiro. Nisso nós percebemos a incongruência da realidade. E nós vemos o que é tratado aqui no texto. O homem natural, que é tão louco quanto Bacamarte, sendo mau, se acha bom. E olha para a lei de Deus que é boa e a chama de má, porque afinal ela o condena. E se ele é tão bom quanto ele mesmo diz ser, quem é que está errado, senão a lei? É por isso que Paulo traz aqui essa pergunta. A pergunta que ele sabe que os seus ouvintes levantariam,
toda a ênfase negativa que ele deu na relação da lei conosco. A lei é pecado? O que Paulo vai mostrar nesse texto, meus irmãos, é que a lei é boa, mesmo quando as pessoas não são. A lei é boa, mesmo as pessoas não sendo. E como é que nós vemos isso no texto? O versículo 7 nos mostra que a lei é boa, mesmo quando ela mostra os nossos pecados. A lei é boa, mesmo quando ela revela a maldade que há nas pessoas. O versículo 7 diz: que diremos então? Que a lei é pecado? Paulo sabe que alguns poderiam levantar, depois de ele ter enfatizado tanto, de forma negativa, a relação da lei com o ser humano caído. Paulo fala que ninguém poderia se justificar diante da lei, que a lei, na verdade, condenaria o pecador, que a lei era algo para o qual o regenerado havia morrido e deveria se alegrar. Mas então, se tudo isso é verdade, será que o problema não está na lei? Será que não é a lei que é pecado? Será que não é a lei que é má? Esse é o raciocínio que alguém como o Dr. Bacamarte faria. Esse é o raciocínio que alguém, sendo louco, faria ao criticar quem é são. Mas a isso Paulo dá uma resposta enfática e sonora. Mais um dos seus: de modo nenhum. De modo nenhum. A gente já viu várias vezes Paulo fazer isso, certo? Levantar uma pergunta que ele sabia que seus interlocutores poderiam trazer à mente diante do que ele está falando, mas então responde com um enfático não. De modo nenhum, a lei não é má de forma alguma. Então, o que acontece? É o que Paulo diz a seguir. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. Existe um debate sobre quem é esse eu usado por Paulo aqui nesses versículos de 7 a 13. Afinal, ele está falando de si mesmo como um cristão já regenerado. Ele está falando de si mesmo como um judeu que antes da regeneração vivia debaixo da lei, tentando se justificar por meio da lei. Ele está falando de Adão como representante da humanidade antes da lei vir por meio de Moisés. Além disso, será que isso é uma representação que valia especificamente para Paulo, somente para Paulo, ou também para nós? Olhando para o texto, eu entendo que essa é uma descrição sobre Paulo antes da regeneração. Não sobre um Paulo já regenerado, um Paulo convertido, cristão, mas Paulo antes da regeneração. Uma descrição de Paulo antes mesmo dele conhecer a lei e então depois dele conhecê-la. Paulo vai falar aqui, a experiência dele, inclusive, é semelhante à nossa. A lei, perceba, não é pecado, nem é a fonte do pecado. Nós é que somos maus. E o que ela faz é simplesmente mostrar, revelar, destacar o nosso pecado. É aqui que nós vemos a função pedagógica da lei. A lei não é pecado, nem é a fonte do pecado, ela mostra o nosso pecado. E a prova que a lei é boa é que ela destaca a nossa própria maldade. Aqui, meus irmãos, nós vemos Paulo deixar claro que o que fazíamos era pecado, que o que ele fazia era pecado. Pelo menos é isso que a lei demonstra. Paulo, antes de conhecer a lei, olhava para si como alguém justificado, mas conhecendo a lei, principalmente depois que ele se entende como um portador da lei, alguém que deveria obedecer à lei para a sua salvação, ele reconhece que ele não era capaz de fazer isso. Ele reconhece que ele estava pecando diante da lei, ele havia quebrado a lei. Como Calvino dizia, a lei exerce a sua função pedagógica, a sua função como um espelho, que é colocado diante do homem pecador, para mostrar a ele que ele não é tão bonito quanto ele parece, ou quanto a mãe dele diz que ele é, mas que ele está cheio de rugas, de marcas de pecado, marcas de maldade.
A lei, então, serve para acordar o homem e fazer ele perceber a maldade que há em si mesmo. Perceber quanto ele sozinho está perdido. Sem a lei, o homem continuaria pecando sem nem saber que o que estava fazendo era pecado. Mas, com a lei, o homem começa a perceber a sua maldade. E o exemplo que Paulo dá aqui é o exemplo da cobiça. Ele vai falar sobre o pecado da cobiça. E como no mundo de hoje isso é natural, não é verdade? Como hoje as pessoas não costumam usar "eu estou cobiçando", até usam de vez em quando essa frase, mas as pessoas cobiçam a todo instante. As redes sociais talvez sejam o maior ambiente de cobiça que existe. Pessoas seguindo os ricos, os famosos, os que consideram bem-sucedidos, enquanto invejam, cobiçam as suas casas, os seus carros, as suas viagens, os seus bens materiais, a sua beleza, a sua fama, o seu conforto. O que é isso senão uma cobiça? O que é isso senão cobiçar, desejar aquilo que não é nosso, como uma maneira de, inclusive, se pudéssemos, tomar da outra pessoa? Como se disséssemos, mas nós também merecemos isso, por que ele tem e eu não? É um argumento bem de criança, mas é um argumento que nós crescemos. E muitas vezes, por mais que não expressemos em palavras, pensamos ou sentimos. Mas aí que está. Por mais natural que seja hoje em dia as pessoas cobiçarem, por mais natural que seja as pessoas desejarem o que é do outro, isso continua não sendo certo. Não é o fato de muitos fazerem algo que torna aquele algo certo. Ainda que todo mundo peque cobiçando, a cobiça continua como pecado. Sabe por quê? Porque aquele que é o supremo legislador, soberano Senhor sobre todas as coisas, Deus, é quem define o que é certo e errado, porque Ele é o padrão da bondade do certo. Então, Ele mesmo expressou a cobiça como pecado. Onde Ele fez isso? O 10º mandamento. O 10º mandamento nos proíbe a cobiça. Lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 17, está escrito: não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Então, o versículo 17, na verdade, ele enfatiza aqui o 10º mandamento, o de não cobiçar. Perceba, ainda que todos achem normal cobiçar hoje em dia, ou que muitos achem normal cobiçar hoje em dia, a cobiça é um pecado. E é um pecado sério, e é um pecado que inclusive nos leva, como Tiago também vai dizer em sua epístola. Tiago, capítulo 1, versículos 13 a 15 diz: Ninguém, ao ser tentado, diga, eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A cobiça é um pecado tão sério que ela nos leva a diversos outros pecados. Você já parou para pensar que foi por cobiça que o primeiro pecado foi cometido? Adão e Eva pecaram por quê? Por cobiça. Eles cobiçaram a glória, o conhecimento, o poder do Senhor. Satanás disse para eles: olha, se vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês serão como Deus. O que é que Eva fez e Adão posteriormente fez também, seguindo sua mulher? Eles cobiçaram. Eles olharam pelo Instagram do perfil divino e disseram: olha só, quero essa glória para mim. Eu quero essa glória para mim. Então eles foram lá e pecaram. Quando nós olhamos para o primeiro assassinato, quando Caim matou o seu irmão Abel, nós vemos cobiça. Caim, invejando a aprovação que Abel teve do próprio Senhor, vai lá, motivado por essa raiva, essa cobiça, essa
frustração de não ter o que estava cobiçando, enquanto o irmão tinha, o assassina, o mata. Davi, um homem que fez tantas coisas certas, mas também fez tantas erradas, tem como um dos seus pecados mais notáveis, fruto de cobiça. Desejou uma mulher que não era dele, que era de um de seus guerreiros. Desejou Batseba, adulterou com ela, pecou com ela, pecou contra o Senhor, cobiçou, pecou e teve consequências disso. A cobiça é um pecado que gera muitos outros pecados. E esse é o mesmo caminho que Paulo descreve aqui. Cobiça, pecado, tudo que a lei condena. E é assim que acontece até hoje em meio às pessoas. Mas e você então? Todos cobiçam, muitos cobiçam. Você vai achar normal colocar diante dos seus olhos mulheres, homens, riquezas, confortos que não são seus, apenas para gerar diante de você, gerar em você uma cobiça? Tem gente que diz: pastor, mas eu estou lutando porque eu não tenho encontrado felicidade, eu estou insatisfeito com minha vida, eu estou insatisfeito com meu casamento, eu estou insatisfeito com minha casa, meu carro, o que eu tenho vivido. Muitas e muitas vezes isso é fruto de como as pessoas têm enchido os olhos e, portanto, o coração, os olhos são a porta para o coração, a janela para o coração, enchido o coração de cobiça, se comparando a outras pessoas e o que elas possuem, e assim olhando de volta para si de maneira pecaminosa, insatisfeitos, porque cobiçam o que é dos outros. Ah, pastor, eu não estou achando mais minha mulher bonita, eu estou insatisfeito com ela, passo o dia vendo o Instagram de mulher de biquíni. Ah, pastor, eu não estou mais satisfeito com como é que está a minha casa, passo o dia seguindo os ricos, que têm mansões, têm carros de luxo. Como é que você vai conseguir estar satisfeito se você se enche daquilo que só vai despertar em você cobiça? E pela cobiça, mais pecado. E por mais pecado, a morte. Você tem vivido. Essa realidade que Paulo está descrevendo aqui, eu preciso lembrar, não é a realidade de um regenerado, não é a realidade de um convertido, é a realidade do que ele vivia antes da regeneração. Não que a cobiça tenha sumido completamente da vida de Paulo e ele tenha virado santo, mais à frente ele vai falar das lutas que ele tem com a lei do Senhor. Mas essa prática constante da cobiça e dos outros pecados, ela não é algo que acontece na vida do regenerado e do verdadeiro convertido. Ela é algo que é fruto daqueles que não estão no Senhor, que não tiveram o coração transformado. Então, e daí, vivido cobiçando? Você tem aceitado sua cobiça e dizendo, é inevitável, continua pecando diante dela? Você é chamado a olhar para essa função pedagógica da lei. A função da lei como espelho. Reconhecer em si os pecados, reconhecer em si as inclinações para o mal e então abandonar esses pecados. E não dizer, eu sou assim e continuar assim, mas reconhecer aqueles pecados, aquelas falhas, aquelas transgressões e lutar contra elas. Porque hoje você não é mais o não regenerado que vivia assim dominado pelo pecado. Você, se está em Cristo, é alguém que nasceu de novo e que agora pode lutar pelas forças dele contra o pecado da cobiça e por todos os outros pecados que gera. É por isso, meus irmãos, que tantas pessoas querem negar a lei do Senhor. Porque a lei do Senhor condena os pecados. Por que será que as pessoas querem dizer que não é a palavra de Deus, que a Bíblia não é confiável? Porque se ela for palavra de Deus e ela for confiável, ela traz essas pessoas têm vivido. Então é fácil não acreditar nisso. Mas e você, que diz acreditar na Bíblia? Será que tem demonstrado com suas ações que verdadeiramente acredita? Será que você tem levado a sério os pecados, inclusive o pecado da cobiça? E olhando para a lei com essa função pedagógica de espelho, reconhecendo os seus pecados, abandonando esses pecados, encontrando aí uma justificativa de dizer, eu sou estressado. É assim, eu sou estressado. E pronto, deixa por isso. Eu sou invejoso. Eu sou uma pessoa difícil de lidar.
Ah, eu sou uma pessoa que não gosta muito das outras. Ah, eu não fico muito alegre. Meu amigo, se você encontra em si o pecado, um verdadeiro convertido não vai encontrar ali uma justificativa. Isso não é signo dos crentes. Não é aquela coisa, eu nasci no dia tal, então eu tenho esse pecado, eu sou assim. Se você reconhece em si uma inclinação, que não é por causa de dia, é por causa de pecado mesmo, mas se você reconhece em si uma inclinação, que você lute contra ela pelas forças que vêm do próprio Senhor. Mas Paulo, meus irmãos, vai continuar falando aqui sobre como a lei é boa, mesmo quando as pessoas não são. Ele já mostrou que a lei é boa, mesmo quando ela mostra a maldade que há nas pessoas. Agora, em segundo e último lugar, ele vai mostrar que a lei é boa, mesmo quando desperta o mal que há nas pessoas. A lei é boa, mesmo quando ela desperta o pecado. Versículo 8. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. A palavra traduzida aqui como ocasião é uma palavra grega que era usada para se referir a uma base de operações de um exército. Era como se o exército, tendo um inimigo a quem queria atingir, se aproximasse dele até onde desce, fizesse ali um acampamento, montasse uma base de operações, para então terminar de traçar o seu plano e executar o seu ataque contra o seu inimigo. É isso que o pecado faz com a lei. A lei em si é boa. Paulo ainda vai enfatizar isso de forma muito clara. Mas ela foi usada pelo pecado como uma base de operações. O pecado estabeleceu o seu acampamento na lei para, por meio dela, lançar as suas flechas e lançar os seus ataques contra os seus inimigos. Quem são esses inimigos? As pessoas. Nós mesmos. E sabe o que é o mesmo tempo genial do pecado? É que o pecado fere os inimigos, fere essas pessoas, por meio do orgulho que está no coração delas mesmas. Porque não é a lei que leva a pessoa a pecar, mas é a maldade que há no coração das pessoas e a rebelião que existe por causa que ao olhar para a lei é despertada e faz com que a pessoa queira pecar por teimosia. É isso que nós vemos aqui o pecado fazendo. É isso que nós vemos descrito no versículo 5 de Romanos 7, que nós meditamos semana passada. Porque quando vivíamos segundo a carne, ou seja, governados pelas nossas paixões pecaminosas, as paixões pecaminosas despertaram em nossos membros a fruto para a morte. O pecado é orgulhoso. Começamos a falar um pouco sobre isso semana passada. O pecado é orgulhoso. A posição dele é: quem é você para me proibir? Quem é você para me dizer? E o pecado está ali na vida do descrente. Ele domina, ele escraviza, ele induz todas as ações. E o que o pecado faz então? Despertado pela rebelião, pelo orgulho. A pessoa, ao invés de encontrar na proibição da lei algo bom para cuidado, encontra ali uma proibição que suprime a minha liberdade. As pessoas, ao invés de verem na lei de Deus uma cerca que nos protege, mostrando qual é o caminho seguro, encontram uma cela da qual temos que escapar, achando que a lei, ao invés de protegê-las, está, na verdade, as privando da liberdade. Mas, de novo, o problema é da lei? O problema é da maldade que há no coração do homem. O problema é do coração não regenerado, cheio de pecado, escravizado pelo pecado. É como eu falei, quantas vezes uma criança, ao receber a proibição, não mexa ali, parece que você disse na verdade: ó, eu quero que você seja um míssil teleguiado e acerte aquele alvo. Né? Mas não são só as crianças, são? Quantas vezes nós somos assim? Quantas vezes, ao receber um pedido da mulher de que não faça algo, vê ali um desafio e diz: ah, vai ver se eu não vou fazer. Às vezes,
As pessoas, ao escutarem um conselho de não vá por esse caminho, dizem: quem é você para saber mais do que eu? Eu vou por esse caminho, eu vou por onde meu coração mandar. E nisso, o que acontece? A rebeldia, o orgulho, o pecado gera morte. Gera morte. Como diz o famoso bordão, para muitas pessoas, o proibido é mais gostoso, não é? As pessoas acham que o que é proibido vale mais a pena, é melhor. Mas não. Pode até ser prazeroso no primeiro momento. Mas no longo prazo, no final, ele mostra o seu prejuízo. Ele mostra a sua maldade. Por isso, crianças, quando os pais de vocês proibirem vocês de fazerem algo, não recebam dali um desafio. O adulto, ele vai ver, eu vou fazer isso. Não, é para o bem. Você, esposo, quando seu cônjuge falar, você não vá por aí, reflita se não é um bom conselho e você deveria se submeter ao invés de desafiar. Você, cristão, ao ouvir um conselho de um outro cristão que está mostrando que você está indo no caminho pecaminoso, ao invés de dizer: você por acaso é santo, vá tirar a trave do seu olho. Diga: meu irmão, eu vou refletir a partir da palavra, para ver se o que você está dizendo não é justamente algo que é para o meu bem, não é a lei que é boa e está mostrando o meu pecado, para que então eu abandone esse pecado e ande nos caminhos certos. Então Paulo diz: porque sem lei o pecado está morto. Paulo não quer dizer aqui que antes da lei existir não havia pecado. Pelo contrário, ele disse exatamente o oposto disso poucos textos atrás, em Romanos 5,13. Ele diz que antes da lei ser dada havia pecado no mundo. Mas perceba, depois que a lei veio, a força do pecado passou a ser diferente. Ela passou a ser diferente na vida de quem agora conhecia essa lei, ainda tendo uma natureza não regenerada. E é nesse sentido que a lei, o pecado sem a lei, era como se o pecado não tivesse ocasião, essa base de operações para fazer os seus ataques. Sem a lei, era como se o pecado não estivesse tão vivo, tão desperto, ao ponto de usar o próprio orgulho e rebeldia do nosso coração, que quer soberania para si mesmo, como uma desculpa para nos fazer pecar ainda mais e, por meio disso, gerar a morte. Mas agora que a lei está aí, usa como um estímulo ao pecado. Sem a lei, o pecado não teria capacidade de desafiar o nosso orgulho e usá-lo como motivação para pecarmos ainda mais. Perceba, sem lei existia pecado e existiria pecado mesmo se ela não viesse. Mas a lei faz com que o pecado se aflore e ele, que é o mal da história, usa a lei como desculpa para... Diz que no versículo 9, houve um tempo em que sem a lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. Paulo se refere aqui a um momento em que ele não conhecia a lei, um período em que ele ainda não entendia a lei como algo que ele deveria realmente obedecer e guardar. Mas quando ele passou a conhecer a lei, o pecado reviveu e ele morreu. Ele não quer dizer que antes ele estivesse vivo espiritualmente. Ele quer dizer que antes ele se achava vivo no sentido de estar bem, saudável, justo, bom. Mas quando a lei veio, o pecado mostrou por meio dela que na verdade ele não era tão bom assim. Na verdade, ele era um pecador, ele era mau e, portanto, condenado por meio da lei. É nesse sentido que, diante da lei, o pecado reviveu. Pela rebeldia. Enquanto Paulo morreu, viu que não tinha forças para andar de forma justa e que, consequentemente, estava condenado à morte, que é o salário do pecado. Ele agora sabia que estava morto em seus delitos e pecados, mas ele não conseguia abandoná-los pela sua própria força.
ele estava condenado à morte, porque não encontrava nenhuma salvação em si mesmo. Ele estava perdido, ele morreu. Aí nós chegamos no versículo 10, onde Paulo diz: e verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou mandamento para a morte. Meus irmãos, Levítico 18:5 disse assim: portanto, guardem os meus estatutos e os meus juízos. Aquele que os cumprir, por eles viverá. Eu sou o Senhor. É isso que o Senhor disse. Aquele que cumprisse os mandamentos, os estatutos, as leis dele, viveria por eles. É nesse sentido que Paulo vai dizer ainda mais na frente em Romanos 10, versículo 5. Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. O ponto é, se alguém fosse capaz de guardar toda a lei de Deus, todos os mandamentos do Senhor, sem ter nenhuma culpa de pecado, essa pessoa seria justificada pelas suas próprias obras. Ela seria uma pessoa boa. Mas alguém conseguiu isso? Algum ser humano comum conseguiu isso? O problema é que ninguém conseguiu fazer isso. Todos quebraram a lei. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. É isso que Paulo disse em Romanos capítulo 3. E da mesma forma que a lei prometia a vida a quem a obedecesse, a lei também prometia a morte a quem a desobedecesse. Em Deuteronômio capítulo 30, versículo 15 ao 19 diz: vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e o Senhor seu Deus os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Mas, se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, forem seduzidos, se inclinarem diante dos outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar na posse. Hoje tomo o céu e a terra por testemunho contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e os seus descendentes. Mas as pessoas não escolheram a vida. Elas escolheram a morte. Elas pecaram, elas quebraram a lei do Senhor, elas quebraram os mandamentos do Senhor. E como resultado, elas receberam a morte. Elas receberam o que pediram. Elas receberam o que pediram. Tem gente que questiona se o inferno é justo. Claro que é. Vários motivos. Quer ver um motivo? Deus é o padrão do que é justo e Ele, que é infinitamente sábio, decidiu que essa era a punição adequada para aqueles que quebrassem sua lei. Então, primeira razão, Ele é que define o que é justo ou não. Ele é o padrão, então é justo. Mas vamos lá, tem mais coisa. Quer ver um outro motivo? Quem quebra a lei merece ser punido pela lei. Não é isso que nós aprendemos até no nosso próprio sistema, certo? Mas quer ver um terceiro motivo? O inferno é simplesmente Deus dando às pessoas o que elas pediram para receber. O inferno é Deus dando às pessoas aquilo que elas pediram para receber. O passar a eternidade longe dele. A eternidade afastada da glória dele. E não somente isso, mas essa parte elas não acreditam, não tomam tanta ciência, mas faz parte do que elas pediram. Passar a eternidade recebendo a condenação da ira dele. Então, no versículo 11, Paulo diz: porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. O pecado enganou. Sabe o que é interessante aqui? A palavra que foi traduzida aqui por enganar é a mesma palavra que é usada tanto em Coríntios quanto também para dizer que nada
por Satanás. É a mesma palavra. O pecado enganou Paulo, enganou o homem não regenerado, assim como Satanás enganou a Eva. Fez com que ela se achasse capaz de se colocar no papel de Deus. Assim como o pecado faz com que as pessoas achem que são capazes de assumir sua própria vida, de decidirem para si o que fazer, de viver conforme a sua própria vontade. Mas no final das contas, o pecado trouxe morte a Eva, assim como ele traz morte a todos que o cometem. Perceba, a lei em si é boa. O pecado usou ela para trazer a morte. Como é que ele fez isso? O pecado pegou a lei e disse, está aqui a lei, ó. Se justifique por meio dela. Mas o homem não tinha capacidade de se justificar por meio dela. O problema é que o pecado não deixou que ele percebesse isso, que ele discernisse isso. E no seu orgulho, ele achou que ele era bom o suficiente para tirar 10 na prova. Que ele era bom o suficiente para passar em qualquer teste. Mas o que aconteceu? Reprovou. E não tirou nem 6, nem 5, tirou 0. Quebrou todos os mandamentos. Não só o da cobiça. E por causa disso, aquele que foi enganado, achando que poderia se justificar pela lei, por causa das astúcias do pecado e do orgulho pecaminoso, acabou se vendo morto e condenado pela lei, que ele achava que poderia superar. Então Paulo vai para o versículo 12 e diz, assim, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. É interessante, o texto não diz, apesar disso, a lei é santa. Ele diz assim, uma conjunção conclusiva aqui é, diante de tudo que eu estou dizendo, só que se você está lendo o mesmo texto que eu, o raciocínio mais natural é você perceber, peraí, a lei mostra o meu pecado, ela desperta o meu pecado, ela me traz a morte por causa do meu pecado. Como é que a lei é boa? Paulo traz esse assim porque ele realmente quer que você perceba que tem algo diferente aqui. Como assim assim? O que Paulo quer destacar é que a lei é santa, justa e boa. Mesmo quando ela mostra o nosso pecado. Mesmo quando ela desperta em nós o pecado. Sabe por quê? Porque não é a lei que nos faz pecar. É o nosso coração orgulhoso. Não é a lei que nos traz a morte, mas é a desobediência a ela. Assim, meus irmãos, nós vemos que a lei é boa, a lei é santa. Sabe por quê? Porque elas são assim como uma manifestação que deriva do caráter santo, justo e bom de Deus. Assim como Deus é santo, justo e bom, a sua lei que veio dele é santa, justa e boa. E assim também é que o Senhor quer que nós sejamos. Por isso que Jesus disse, sede santos, como o santo é o vosso Pai Celeste. Não há nada no mandamento que ordena o cuidado com a vida ao proibir o assassinato. Não há nada de ruim no mandamento que ordena o cuidado com a união sagrada do casamento, proibindo o adultério. E nenhum dos mandamentos do Senhor. O que há de ruim é o mal que há no nosso coração. É o pecado que nós praticamos. Nós somos ruins, mas a lei é santa, justa e boa. Então Paulo conclui aqui no versículo 3. Então, aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. A questão é o que Paulo vai dizer lá em 1 Timóteo 1,8. Sim, sabemos que a lei é boa, se alguém se utiliza dela de modo legítimo. A lei é boa, se alguém utiliza dela de modo legítimo.
de olharmos para a lei como um instrumento que nos ensina quem nós somos e nos faz reconhecer o próprio pecado. Olhamos para a lei como uma maneira de nos justificarmos pelas nossas próprias obras. Nós não fazemos o uso legítimo da lei. Nós apenas encontramos condenação, porque ela nos faz perceber, ela nos mostra, ela revela a nossa maldade. E ela faz isso justamente por meio da sua bondade. Porque ela é tão pura que quando algo manchado chega perto dela, a mancha aqui fica mais nítida ainda diante da pureza dela. O nosso pecado se mostra ainda mais terrível quando se aproxima da lei. Mas não é o mandamento que nos dá a morte, de novo, é a transgressão do mandamento que nos dá. E aí, com tudo isso, o que é que nós concluímos? Concluímos o que Paulo já falou em Romanos 3, versículos 19 a 20. Ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por meio das obras da lei. Pois pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei é boa, mas as pessoas... A lei é boa, mas mostra o mal que há nas pessoas. A lei é boa, mas ela nas pessoas. Ninguém consegue se justificar diante da lei, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, o que é que sobra para essas pessoas? São da lei. Como Paulo diz em Gálatas 3,10, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Todos estão amaldiçoados. Sabe por quê? Porque todos quebraram a lei. Então, malditos são. Eles falharam em guardar a lei. Assim, permanecem tentando se justificar por suas boas obras. Essas pessoas estão amaldiçoadas, estão condenadas, porque a lei é boa, mas elas não. E enquanto elas tentarem se justificar por si mesmas, suas ações, suas obras, tentarem se justificar pelas obras da lei, elas só encontrarão mais condenação, mais maldição. O que é que então a gente vai fazer diante disso? O texto até aqui, até onde nós temos condições de meditar nesse momento, nesse dia, ele termina de uma forma, ele apresenta uma má notícia para nós. Não há como nos justificarmos pelas obras da lei. A lei é, mas ela mostra a maldade que há em nós e ela desperta em nós. O que é que alguém pode fazer diante de tão terrível verdade? Apenas aquilo que Paulo vai dizer no final desse capítulo, que nós vamos ter a alegria de meditarmos juntos semana que vem, onde ele fala no versículo 24 e 25, olha aí. O homem que sou, que é o corpo dessa morte. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso. Graças a Deus. Como Paulo diz em Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. É apenas por meio da cruz de Cristo. É por meio da sua morte que nós podemos ser salvos. Porque não naquela cruz, naquela maldita cruz, e ao mesmo tempo bendita, Cristo nos resgatou de toda a maldição da lei e de toda a condenação que ela nos trazia pelos nossos pecados. É por isso que Paulo vai dizer ainda no início do capítulo 8, que nós também vamos meditar mais para frente. Jesus. Porque a lei em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte.
Jesus é a única solução. Jesus é a solução. Se você olha para a lei e só nela, você precisa parar de olhar para si mesmo naquele espelho e olhar para o único que pode salvar. Quem é Ele? Jesus Cristo, o justo. Quando nós olhamos para o dilema da lei, nós só encontramos um que não passou por ele, que foi Jesus. Porque Jesus foi condenado pela lei, como quebrando a lei. Ele cumpriu a lei perfeitamente. Ele nunca desobedeceu a lei. Mas, por causa da obra dele, nós que quebramos a lei, podemos ser salvos. Sabe quem é que traz Paulo esse momento depressivo, negativo, condenatório, de perceber que por meio da lei ele estava condenado e morto, para uma vida plena e verdadeira? Jesus Cristo. E também é somente Jesus, o único que pode fazer a mesma coisa com cada um de nós. Sem Jesus, todos permanecemos semelhante a Paulo estava, antes da sua conversão, não regenerados, tentando nos justificar diante da lei, no pacto das obras, condenados pela maldição da lei. Mas agora, por meio da fé nas obras de Cristo Jesus, nós temos a nossa salvação. É por isso que Gálatas 3:11 diz: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Ninguém. Por quê? Porque o justo vive fé. Não é guardando a lei que nós somos incapazes de fazer, aquilo que nós somos incapazes de fazer. Não é guardando a lei, mas fé em Jesus, aquele que guardou a lei, que nós encontramos a nossa salvação. Por isso, onde você está? Quem é você? O regenerado ou o não regenerado? Alguém que ainda não se converteu? Alguém que ainda não conheceu Jesus de verdade? No máximo da boca para fora, mas que continua vivendo como se vivesse para si, vivendo dominado pela cobiça, dominado pelos pecados, em a rebeldia, ao orgulho, pecando contra o Senhor e contra o Senhor somente. Ou você está em Cristo, regenerado, por meio da fé, transformado, por meio da graça alcançada por meio da fé, transformado, salvo, e agora vivendo uma vida. Se você não está em Cristo, se você não tem certeza disso, você precisa se arrepender hoje. Você precisa se arrepender do seu pecado e buscar aquele que é o único que pode te salvar da maldição da lei e da condenação do pecado. E em Jesus você encontra a sua verdadeira salvação, crendo nele, clamando por ele, buscando a ele, porque ele está de braços abertos para receber todo aquele que de verdade o chamar, que de verdade o buscar. Agora, se você está em Cristo, perceba, esse texto também é para você. Esse texto é para você perceber que antes você vivia dessa maneira trágica. Você vivia vendo seus pecados na lei, tendo seus pecados despejados pela lei, mas sem conseguir fazer nada para mudar a sua situação. Só que se agora você está em Cristo Jesus, a situação mudou. E então, com gratidão, você deve louvar a esse Deus que te salvou. Louvar a Jesus, que é o nome da situação. Mas não somente isso. Entender que agora não é mais esse texto que define você, mas é a vida regenerada. E que agora, ainda que lute contra pecados, você pode vencer o pecado. Você pode lutar para não se deixar dominar pelo pecado, se entregando às cobiças, mas sim buscando com a vontade de Deus. Então, se você está em Cristo, esse é um texto que lhe chama a acordar, a não voltar a quem você era, mas a viver cada dia mais em santidade. Não para que você seja salvo, não para que você se justifique. Essa é a visão do não regenerado, que tenta se salvar pelas obras da lei. Mas sabendo que você foi salvo porque Jesus cumpriu a lei no seu lugar, então você viva em obediência,
a Ele e para a glória dEle. E por causa disso, meus irmãos, vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nós te louvamos por Jesus, porque, Pai, a nossa situação era terrível antes dele. Estávamos condenados pela lei, porque a lei é boa, mas nós não. A lei é boa, mas ela mostra o nosso pecado. A lei é boa, mas o orgulho que há em nós é despertado por ela, nos levando a mais pecados. Mas isso era o que acontecia antes, na nossa natureza não regenerada. Porque agora, em Cristo Jesus, nós que fomos dominados pela maldição da lei, pelo pecado, agora vivemos pelo Espírito. E por meio dele, da capacitação dele, nós agora, ainda que lutando contra o pecado, podemos batalhar para não nos deixar vencer por ele, porque Jesus já venceu o pecado, já venceu a morte em nosso lugar. Que assim, Senhor, nós vivamos em novidade de vida, que não vivamos com pecadinhos de estimação, dizendo, tudo bem, eu sou assim, eu vivo, mas que vivamos em santidade, de acordo com a Tua vontade, para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor nos dê esse coração transformado, alegre, motivado e capacitado pela Tua graça e misericórdia para viver de acordo com a Tua vontade. Que nós não sejamos apenas ouvintes dessa verdade, mas praticantes. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.